Capítulo 2657 Conhecimento é poder. A energia do mundo fluía infinitamente do fringe para a torre e depois para ele, impulsionando Mihael muito além do poder de seu núcleo violeta sozinho. Isso acabou, bestas. Ele disse. Agora que eu tenho o poder da torre de Menadion e a sabedoria da árvore do mundo, não há nada que vocês possam fazer. O poder combinado deles poderia derrubar uma besta divina anciã, muito menos dois inferiores e um nanico. Se você se render, prometo que vou mantê-lo vivo até que você termine de ensinar a mim e ao meu povo tudo o que você sabe. Recuse e eu vou matá-lo. O legado de Veren ainda servirá. Mihael estava acessando os tomos armazenados na Soluspedia, encontrando um verdadeiro tesouro de conhecimento que ele conhecia como a palma da sua mão, embora nunca o tivesse estudado antes. Eu acho que você é muito ingênuo. Ajatar disse. Saber e fazer são mundos separados. Ele ativou fusão espiritual, transformando todo o seu ser em uma massa de energia esmeralda viva. O alto chanceler combinou os efeitos do cajado do sábio e da coroa, imbuindo-os com tanto mana que a luz vazou da madeira. Então, ele usou os olhos e a guarda total para seguir os movimentos do Drake e acertá-lo na cabeça como um martelo em um prego. A forma esmeralda caiu no chão, voltando a ser carne e osso. Fusão espiritual é um truque legal, pena que energia pode atingir energia. O ponto fraco da técnica da sua linhagem é que para manter sua consciência, nessa forma você também mantém a habilidade de sentir dor. Além disso, uma vez transformado, você não pode recuperar nenhum mana perdido até desfazer a fusão espiritual. Isso significa que um golpe que tenha força suficiente pode te derrubar. O elfo cobriu a coroa com mana, transformando-a em uma lâmina gigante pronta para decapitar o Drake caído. Isso é impossível. Ajatar estava ferido tanto no corpo quanto no orgulho. Isso é algo que somente um membro escolhido da linhagem Drakes deveria saber. Mesmo que de alguma forma o elfo descobrisse de onde um mísero núcleo violeta tirou força para suprimir meu violeta brilhante. Infelizmente para Ajatar e aqueles que não sabiam sobre a torre, Mihael também estava usando o anel de camuflagem de Solus, fazendo com que sua performance e palavras parecessem impossíveis. Faluel atacou antes que o alto chanceler pudesse atacar. Vamos ver como você lida com isso, então. Ela carregou a si mesma e suas magias com redemoinho da vida, liberando um fluxo implacável de magias espirituais de nível 5 de 6 de suas cabeças, enquanto a sétima usou o revigoramento para restaurar seu mana. Na verdade, é bem fácil. Mihael dançou entre os feitiços como se fossem apenas um show de luzes, piscando e desviando nos espaços fugazes entre eles até ficar na frente da Hidra. O revigoramento é seu limite. Para manter sua técnica de respiração ativa, seus feitiços devem seguir seu mesmo ritmo. Uma vez que se conhece seu padrão e sequência de ataques, evitá-los exige pouco esforço. O alto chanceler atacou com a fúria aumentada em massa, enviando Davros contra Davros. O impacto espremeu o ar para fora do corpo de Faluel e a fez cair no chão. De alguma forma, Mihael explorou um ponto fraco imprevisto em seu equilíbrio e atacou exatamente onde a alavanca do golpe causaria mais dano. Ele estava dizendo a verdade sobre a sabedoria da árvore do mundo. Mas por que um ser tão poderoso deveria se submeter a esse idiota? Faluel não conseguia ver o fragmento senciente do Yggdrasil devido aos dispositivos de camuflagem da torre que cobriam o elfo. Nem ela poderia imaginar que, ao compartilhar o fardo computacional dos olhos com a árvore, Mihael havia obtido algo muito próximo dos olhos de dragão. Ele poderia decifrar cada magia e ataque no voo com o mínimo de fardo em sua mente, já que a árvore pagou o preço. Ela forneceu ao alto chanceler conhecimento instantâneo e manteve a mente dos Yggdrasil enfraquecida para que eles não pudessem resistir às suas ordens. 2 coelhos com uma cajadada só. Para piorar as coisas, Mihael também podia acessar o conhecimento que já estava armazenado nos olhos de Menadion. Tudo que Lich e Solus já tinham aprendido sobre seus amigos, inimigos, eles mesmos e até mesmo sobre seus próprios equipamentos estava agora nas pontas dos dedos de Mihael.
Foi somente graças ao conhecimento roubado que ele conseguiu antecipar os movimentos do Drake e da Hydra com tanta facilidade. Ele encolheu de volta ao seu tamanho humano antes de retomar seu ataque. Ser grande significava apenas oferecer um alvo maior para os arqueiros élficos que ainda estavam atirando. Além disso, M'Rael manteve a massa da torre compacta ao redor de seu corpo, tornando-o difícil de acertar. O elfo não tinha experiência em uma forma enorme nem tempo para aprender, mas ele tinha vivido como um elfo por séculos. Ele tinha mais habilidade lutando naquela forma do que seus oponentes e a forma de combate da torre funcionava da mesma forma, não importando a forma que seu usuário exigisse. Desde quando a torre tem uma forma de combate? De sua prisão, Solos podia ver o coração, a biblioteca, o salão dos espelhos e a torre de vigia combinarem seus encantamentos para formar algo que era maior do que a soma das partes individuais. Você não sabe? A árvore estava tão espantada quanto ela. Como você acha que sua mãe derrotou as bestas divinas para coletar seus ingredientes? Como você acha que sua amiga Malícia luta contra guardiões? Com flores e reverências. Eu tenho amnésia, seu idiota. Qual é a sua desculpa para se vender para esse psicopata? Ela respondeu com raiva. Eu não me vendi. Disse Yggdrasil indignado. Ele me pegou de surpresa e me escravizou, assim como aconteceu com você. Não foi nada parecido com o que aconteceu comigo. Você foi cegado pelo seu ego e caiu no truque mais velho do livro, enquanto eu fui pega de surpresa. Ela respondeu. Sério? Por que vocês dois não conjuraram a torre como M'Rael está fazendo, então? Não foi ego também? Não, seu psicopata. Era só uma maneira de não revelar meu segredo e evitar matar todos aqueles elfos, mesmo que eles se rendessem. Ela respondeu. Como eu poderia saber que a onisciente árvore do mundo era cúmplice de M'Rael? Se não fosse por você, essa batalha já estaria vencida. A árvore odiava admitir a derrota, então eles simplesmente ficaram em silêncio. Enquanto isso, na clareira, Lith e Jatar se levantaram novamente e atacaram M'Rael juntos. 3 contra 1 é um pouco injusto, especialmente com o redemoinho da vida. O elfa disse com um sorriso confiante enquanto Faluel usava parte da energia de sua armadura para se recuperar e enviava um raio prateado para o Drake. Ele enviou mais para o resto do grupo, certificando-se de que seus discípulos estariam em menor número, mas não em desvantagem. Ao comando telepático de M'Rael, mais saraivadas de flechas imbuídas de feitiços cobriram o céu. Porra! Fortalecida pelo redemoinho da vida, Fria usou o feitiço isca e troca de uma grande distância para trocar sua posição e a de Nalrond com um dos líderes das tropas. Ambos estavam cercados e prestes a serem empalados por alabardas imbuídas de magias de nível 5 que, em vez disso, atingiram um elfo estupefato. Isso bagunçou a cadeia de comando por tempo suficiente para o casal se teletransportar para a posição de Ailesha. Capítulo 2658 Conhecimento é Poder, Parte 2 Vocês não podem ficar aqui. Ela os repreendeu. Se nos agruparmos em um único lugar, nos cercar e nos matar será moleza. Kila ainda não havia se recuperado totalmente do afogamento e, embora o revigoramento tivesse restaurado Mana e a resistência de Morok, ele ainda estava com fome. 6 olhos e apenas uma maldita boca. Ele resmungou enquanto engolia poções de nutrientes. Um corpo maior também significa que preciso de mais comida para me curar. Por que sempre tem que haver um porém? Eu sei, desculpe. Fria ofegou fortemente, tendo dificuldade em estabilizar sua respiração o suficiente para usar o fluxo de vida. Você pode segurar o suficiente para nos recuperarmos. Ela e Nalrond estavam exaustos, tendo gasto a maior parte de seu mana para manter a linha sozinhos contra 3 unidades élficas. Eu posso fazer melhor. A elfa respondeu enquanto usava seu próprio revigoramento neles. Agora caíam fora. Este é um dos casos em que há fraqueza em números. Por estarem juntos, eles ofereciam um alvo fácil, enquanto também não podiam usar suas magias mais poderosas sem machucar seus aliados. Apenas um mago que lançava uma magia era imune aos seus efeitos.
A Aleja sobreviveu exatamente porque estava sozinha. Ela havia lançado um sol furioso em si mesma, usando a explosão para desviar das flechas e detonar tanto os feitiços quanto os inimigos que vinham em sua direção. Obrigada, Fria assentiu, odiando-se pelo que estava prestes a dizer. Antes de eu ir, tem algo que você precisa saber. Matar esses caras é inútil se não pudermos nos livrar de Mrael. Solos é uma torre de magos e ao capturá-la ele também ganhou seus poderes. Ela é o quê? Os olhos de Morok se arregalaram, e não apenas porque ele estava atirando raios elementais em tudo que se movia. Qual torre? A Aleja perguntou enquanto reprimia sua própria surpresa. Dimension Fria odiava revelar um dos segredos mais importantes de Lilith, mas ela não podia deixar seus amigos lutarem contra o desconhecido. Além disso, havia a possibilidade de que, como antiga serva da Árvore do Mundo, a Aleja pudesse saber algo que os ajudaria a resgatar Solos. Porra! Eu só sei que ele existe, que foi listado como perdido porque a Árvore do Mundo manteve a informação classificada. Fria inclinou a cabeça para o lado. Sim, quase não havia informações públicas sobre isso. A maioria dos aprendizes de Menadion morreu com ela. Aqueles que partiram antes que ela completasse a torre sabiam um pouco sobre ela, e aqueles a quem ela presenteou com as peças do conjunto de Menadion mantiveram suas bocas fechadas na esperança de encontrar a torre eles mesmos um dia. A árvore teve que trabalhar duro para encontrar essa informação e a compartilhou apenas com os cronistas. A Aleja respondeu. Você pode me dizer o que esperar? O primeiro andar, um ataque de elfos empunhando armas encantadas, interrompeu Fria. Com um estalar de dedos, ela conjurou 3 pontos de entrada e dezenas de pontos de saída ao mesmo tempo. Todos, exceto os degraus de onde os membros do grupo emergiram, explodiram em uma explosão de fogo. Ela cegou os sentidos místicos dos elfos e feriu aqueles que tentaram emboscar os humanos. Você sabia? Morok não perdeu tempo, partindo com Kila entre os braços assim que saiu do portal dimensional. Se seu tom era magoado e ela não conseguia mais suportar mentir para ele. Prometo que vou te contar tudo, mas temos que sobreviver a isso primeiro. Eis o que a torre faz. O tirano cerrou os dentes de raiva, invejando Lilith não pela torre, mas pela lealdade cega que ele conseguiu inspirar. Enquanto Kila falava, ele usou seus olhos para dominar magias recebidas e suas escamas para absorver a energia do mundo. Junto com o redemoinho da vida, ele permitiu que ele sobrecarregasse seu núcleo com segurança e tecesse magias acima de seu núcleo violeta profundo. Como os elfos pareciam ter uma queda por magia de água, Morok conjurou em si mesmo a magia mago de batalha de nível 5, Deus do Fogo. Uma armadura flamejante cobria a armadura do andarilho das penas, enquanto 4 esferas flamejantes estavam ao redor dele. Ao acessá-las, ele agora podia conjurar todos os tipos de magias de fogo até o nível 3 ou magias monoelementais de nível 4 com força de vontade. Ele os explorou maliciosamente para liberar uma barragem de dardos de fogo de nível 1 tão espessa que mal havia espaço entre eles. Cada dardo de fogo causava dano mínimo, mas o suficiente para ativar os feitiços imbuídos dentro das flechas e fazê-las explodir à distância. Isso desencadeou uma reação em cadeia que chegou até os arqueiros, forçando-os a parar de atacar e se abaixar para se proteger. Fria, fique longe do corpo a corpo. Mantenha-se à distância e dobre Nalrond sozinha. Seja sua tábua de salvação e o resgate no momento em que a situação estiver prestes a sair de suas mãos. A Aleja estava desempenhando seu papel na formação desperta como a torre de controle, dirigindo a batalha à distância. Graças a seus construtos, Nalrond era um exército de um homem só e ele podia usá-los para cobrir sua retirada quando estava preso. Tudo que ele precisava era de mana e Fria podia dar a ele com apenas algumas respirações de revigoração. Pronto. Fria sentiu o sinal familiar indicando que Trovão estava pronto para um segundo tiro. Ela apontou para Mrael por um segundo, mas então percebeu que se ele realmente tinha as habilidades da torre, ele também tinha a consciência dimensional para redirecionar a bala contra uma das bestas que estava enfrentando.
Então ela apontou a arma de fogo para o maior grupo de elfos que conseguiu encontrar e puxou o gatilho. A bala eletromagnética carregada não poderia causar muito dano sozinha a partir daquela trajetória. Havia apenas 3 elfos enfileirados e nem mesmo de uma forma que ela pudesse atingi-los e infligir-lhes dano letal. A onda de choque que se seguiu, no entanto, foi outra história completamente diferente. Os 3 elfos perderam um membro cada e nem mesmo um tiro direto, mas devido à pressão do ar ao redor da bala. Um instante depois, o estrondo sônico se seguiu, fazendo os tímpanos dos que estavam por perto estourarem e a unidade inteira ir de barriga para cima. Fria também abriu 3 pequenos degraus, o primeiro dos quais interceptou a bala antes que ela atingisse o chão e a distorceu para trás de outra unidade. Ela não tinha como mirar precisamente, então o tiro ricocheteado não atingiu ninguém. No entanto, a bala ainda se movia em velocidade supersônica e o estrondo sônico em seu rastro era o suficiente. Ao mirar no centro da formação, os tímpanos dos elfos mais próximos da trajetória da bala estouraram e seus corpos foram lançados em colisão contra seus aliados. A unidade inteira caiu no chão, sem ferimentos sérios, mas todos atordoados e desorientados. A bala entrou no terceiro e último passo, atravessando outra unidade e causando o mesmo efeito. Se eu tivesse mais tempo e uma visão melhor, a bala poderia ricochetear por mais tempo, ela pensou enquanto resgatava Nalrond e desviava de mais flechas. O grupo ainda estava cercado e mesmo com a ajuda do governante dimensional, Fria precisava se virar constantemente para lidar com muitas ameaças ao mesmo tempo. Sua magia queimava muito mana a cada segundo e ela também consumia revigoração para Nalrond. Fria mal conseguia se defender, muito menos ajudar os Wyrms de alguma forma. Continua no próximo vídeo.